Hello, pessoal! Estamos de volta aqui com o nosso treinamento GEM, Gestão Eficiente Mitani. Hoje nós estamos tratando da trilha Gestão de Gente, né? E a aula de hoje vai ser transformando as lideranças em gestores de gente, né? Então, primeira coisa que nós temos que fazer é nos dar uma sacudida em termos dos nossos vícios com relação a lidar com gente. Eu aprendi há muito tempo atrás, quando estive no Iraque, um provérbio deles lá que fala muito claramente: pessoas são como tapetes, às vezes temos que sacudi-los para livrá-los das impurezas. Óbvio que eu não quero comparar a pessoa com o tapete, mas é só uma analogia. Num dos livros que eu escrevi alguns anos atrás, eu complementei esse provérbio árabe. Eu complementei, hein? Eu falei o seguinte, que às vezes os tapetes estão tão impregnados de sujeira que não basta apenas sacudir. Tem que pendurar eles num varal e pegar um pedaço de pau e bater. Aí tu consegue tirar aquelas impurezas que estão impregnadas. Então, importante, todos nós temos vícios, inclusive herdados dos nossos antepassados, principalmente na arte de liderar, né? Então essa sacudida tem que ser feita por você mesmo, né? Se predominantemente você descobrir que você é um técnico autocrático e um cobrador, que é muito comum, porque isso foi o que prevaleceu nos últimos 100 anos, no último século, né? E é óbvio que o nosso sangue está contaminado por esses estilos e os vícios que eles trazem, né? Então você tem que realmente fazer uma reflexão. Puxa vida, eu quero ser um líder servidor. O que eu preciso fazer para ir aos poucos mudando o meu estilo técnico autocrático, lembrando, aquele que manda e obedece quem tem juízo, e o cobrador, aquele que fica só em cima das pessoas, cobrando lá a produção delas, né? Fazer essa reflexão, sendo feita essa reflexão, você vai encontrar várias ferramentas. Uma que eu recomendo é o grid gerencial Blake e Monton. De Blake. Se você botar no Google, ele aparece lá. É uma ferramenta muito usada ainda nos dias de hoje, apesar de ser criada nos anos 60. Você responde algumas perguntas e, mediante as suas respostas, você enxerga em que estágio você está, né? Por quê? Que estágio do quê? Na realidade, todos nós queremos ter a preocupação e a nossa energia voltada para as pessoas e também para o processo de obtenção de resultado. São dois eixos. O processo de obter resultado é tão importante como o processo de condução, de gestão das pessoas. É óbvio, se eu cuidar só de gente, só das pessoas, só estiver preocupado com pessoa, a minha gerência fica virada num country club. É óbvio que se eu ficar nesse outro extremo aqui, só preocupado com o resultado, com a produção, né, eu vou ser uma gerência de tarefa. O que nós queremos para ser um líder servidor é nesse eixo aqui, onde buscamos a gerência em equipe. Então, você fazendo essa análise, você consegue ver que gaps que você tem para chegar a se transformar, né, num líder servidor, treinador da sua equipe, né? Então é importante. Tem outras ferramentas, tem várias matérias. Hoje está fértil isso. Como liderar, empolgando, como engajar sua equipe. Agora,
você tem que começar a trabalhar a mudança do seu estilo antigo, caso você tenha caído dentro do técnico autocrático. Não vou falar dos outros estilos lá do feitor, né, e nem do ilusionista, porque são muito poucos, apesar deles existirem. Né? Tendo feito a sacudida, você tem que usar bem o seu tempo. Você já foi treinado, já tivemos a aula sobre isso. Só vou reforçar um pouco alguns pontos aqui. Né? Por quê? Você usando bem o seu tempo, sobra tempo para você cuidar da sua equipe. Né? O que nós vemos? Ter uma agenda eficaz ajuda para. Vocês já sabem como fazer. Muito provavelmente estão aplicando depois do treinamento. Né? Muito importante. Só que é o seguinte, só a agenda não é suficiente. Eu posso estar cumprindo rigorosamente a agenda, ser um exemplo de seguimento da própria agenda que eu faço, mas não está me levando na direção correta em relação à agregação de valor, em relação à meta da organização, em relação ao resultado que eu estou esperando. Por isso que temos que aplicar outra ferramenta, que é o DNA. Ver se o que eu fiz lá foi desnecessário para a agregação de valor, para a meta, para a minha missão. Se foi necessário, mas não agregou valor. E se foi necessário, e se foi que agregou valor para o meu cliente, ou para o meu processo seguinte, ou para a minha missão. Então, DNA. O que eu fiz foi desnecessário, o que eu fiz foi necessário, mas não agrega valor, e o que eu fiz foi o que agregou valor. Você vai se surpreender. Na hora que você casar essas duas ferramentas, uma agenda eficaz e usar a técnica do DNA no mínimo uma vez por semana, você vai entender se o teu caminho está indo em frente ou não. Então, usar bem o tempo, usar bem o seu tempo para sobrar tempo para poder ser um líder servidor, treinador da sua equipe. É óbvio. Agora, para me ser um gestor de gente, além de ter dado a sacudida, além de cuidar bem do tempo, eu tenho que aprender a treinar. E não esqueçam, né, dos mais de 80 bilhões de neurônios criados desde o primeiro momento da gestação, né, estão lá. Né? Muitos desses nossos colaboradores são até superdotados e gênios, e não sabem, porque não tiveram o combustível, que é o conhecimento adequado. E, além disso, lembram da peneira, que é uma barreira natural que o cérebro cria na faixa de idade de 7 a 9 anos de idade. Para que ela cria essa barreira? Para não deixar entrar qualquer porcaria para dentro, entendeu? Só que se a pessoa não está acostumada a receber informação, não está frequentando rotineiramente aulas, não está rotineiramente lendo, não está, a peneira vai fechando, como qualquer parte do ser humano. Se eu não uso, atrofio. E aí vira uma placa de fechada, e até fiz uma analogia com uma placa de aço. Né? Então não adianta você passar uma informação sem ter a preocupação de penetrar pela peneira. E duas técnicas que eu recomendo, né, no meu livro, Aprendendo a Aprender a Peneira. Duas formas, né? O método construtivista e o toque de emoção. Já foi explicado com mais detalhes, né, lá mais atrás, nas nossas trilhas de gestão eficaz Mitani, né? Mas vou dar umas dicas, né? O método vou reforçar, né? O método construtivista é basicamente o instrutor, treinador, fazer os alunos descobrir determinado conhecimento. Qualquer tipo de conhecimento pode ser usado. Vou usar um exemplo que aconteceu comigo em meados dos anos 80. Uma empresa de grande porte, de São Bernardo do Campo,
exigiu que os seus fornecedores entregassem os lotes de produção com um controle estatístico do processo realizado no chão de fábrica. Isso mesmo. Quando essa missão entrou para a minha empresa, né, nós fabricávamos motores, né, eu fui chamado no RH dizendo, Juarez, temos uma missão, nós temos que treinar todos os nossos funcionários a usar o CEP, Controle Estatístico do Processo. Muito bem. E eles me chamaram lá e sabendo que eu estava praticando alguns treinamentos com a minha equipe, que eu tinha essa habilidade. Eu peguei aquele monte de material, era uns volumes enormes, uma linguagem técnica, puramente técnica. E aí eu fiquei estudando aquilo, puxa, como é que eu vou transformar isso num método construtivista, né? Passou 2 semanas, eu fui chamar, Joyce, tu não começou ainda? O tempo está passando. Eu disse, olha, eu não comecei ainda porque eu estou achando uma forma melhor de fazer o pessoal compreender o que vem a ser o controle estatístico do processo. Se eles compreenderem, vai ser fácil a assimilação. Eles ficaram desconfiados, mas me deram um voto de confiança. Na 3ª semana, eu já tinha descoberto um jeito. A principal razão do controle estatístico do processo ser implementado na produção e na manufatura de itens é identificar se o meu processo está tendo uma variação natural ou se está tendo uma variação causal. Eu me lembro do primeiro dia de aula, com aquela equipe toda lá na frente, tinha mais de 40 pessoas na sala. Eu entrei na sala com um gatinho lá, que pertence à empresa lá. Na realidade, a gata tinha tido 4 filhotes, coisas muito lindos, né? E eu peguei um, levei para a sala, propositadamente. Enquanto eles estavam sentando, eu caminhava com o gatinho, né? Aí todo mundo queria botar a mão, o gatinho estava ficando nervoso. E aí eu liguei para frente. Bom dia, pessoal! Eu quero, antes de mais nada, antes de começar a aula de controle estatístico do processo, eu quero perguntar para vocês. Os diâmetros dos pelos desse gatinho são todos exatamente iguais? Eu criei um ambiente de dúvida lá. Se animou. São muito parecidos, né, São Juarez? Parecidos não são iguais. Aí o outro lá, eu acho que são iguais, porque estão tão... Aí o outro, não. Aí um levantou lá no fundo e disse, se nós tivermos um aparelho bem preciso para medir o diâmetro dos pelos, nós vamos verificar que tem pequenas variações entre eles. Eu larguei o gatinho, alguém pegou o gatinho lá, né, e ficou com ele no colo, né? E eu bati palma. Exatamente! Pequenas variações, que são variações naturais. Vamos ver um outro exemplo. Pedi para eles arrastar o vaso de planta que tinha lá na entrada da porta, para o meio, fiz todo mundo levantar, né? Olhem para essa planta, me dizem para mim, contem para mim, os tons de verdes das folhas dessa planta são todos exatamente iguais? Aí um outro já ficou fácil. Não, como o exercício do diâmetro do pelo dos gatos, aqui, se tiver um aparelho bom, preciso, para medir tons da cor, provavelmente terão pequenas diferenças do tom. Eu bati palma. Aí fiz uma outra pergunta. Se eu deixar de colocar água por um bom tempo, o que vai acontecer? Um outro rapaz falou, a planta vai morrer, né, seu Joelho? Sim, mas antes de morrer, o que acontece com os tons de verde? Elas começam a ficar marronzadas, começam a destoar bastante. Eu disse que exatamente. Aí nós vamos chamar que é uma variação não natural, é uma variação causal que está sendo provocada pela falta de colocar água na planta. Bom, vamos começar a aula. Então, foi exatamente assim que eu comecei a aula. Primeiro explicando a essência do controle estatístico do processo, que é identificar quando o meu processo está tendo uma variação natural ou
tendo uma variação causada por água. Vamos explicar um pouquinho mais isso. Nessa fábrica de motores, numa área lá, nós pegamos numa área que usina os eixos de comando do motor, na parte da retífica dos 2 diâmetros, que é uma medida precisa, né? Tem este gráfico aqui, ó, com os limites de controle, tanto superior como inferior. E no meio lá, como é que está centrado o meu processo. Se tudo tiver natural, tudo tiver normal, as medidas que eu for medindo do diâmetro tem que ficar em torno da média. Acima, nunca vai ficar uma linha reta, não existe processo perfeito. Vai ficar em torno de uma média. Se isso acontecer, pode continuar produzindo, que é uma variação natural do teu processo. Porém, se eu começar a ter uma tendência ou para baixo ou para cima, como está nesse exemplo aqui, até 7 pontos para um lado, até 7 pontos para o outro, eu tenho que parar imediatamente, porque alguma coisa causal está fazendo isso. E, de repente, se eu não parar e verificar o que é a causa, eu vou estragar a peça. Ou seja, como se diz na fábrica, eu vou matar a peça e vai estar perdida. Interessante, né? Isso foi aplicado em toda a fábrica. Nós demos um salto de qualidade fantástico, fantástico. Então, método construtivista, em qualquer lugar. Pode ser um treinamento numa loja de varejo, pode ser num banco, pode ser na saúde, pode ser principalmente dentro de uma indústria, né? Outra técnica importante é o toque de emoção. É uma excelente ferramenta. Quando tu faz a pessoa ter esse toque de emoção, a peneira ela se abre. O que nós temos que ter muito cuidado é para não romper a malha da peneira, que a emoção seja tão forte que estraga a malha, aí a pessoa fica dependente. Não é isso que nós queremos, né? Tem várias formas, como já foram vistas nos primeiros treinamentos da gestão eficiente Mitani, e como também está no meu livro lá, Aprendendo a Aprender a Peneirar. Né? Alguns exemplos, né? Apreciá-las no local de trabalho é um toque de emoção. As pessoas que estão assistindo aquelas lá na frente contar suas experiências na aplicação de uma técnica, a peneira dela está recebendo toques de emoção. No caso do controle estatístico do processo, eu me lembro muito bem do Cícero, com aquele sotaque baiano dele, lindo sotaque, contando para um dos diretores que eu levei até a máquina dele, para ele contar o que era esse tal de CEP, controle estatístico do processo. E ele, com aquele sotaque dele, contou: é o seguinte, doutor, eu estou medindo os diâmetros aqui. Se ficar em torno da média, é que nada de anormal está acontecendo. Mas se eu tiver esses pontos subindo ou despencando numa sequência até de 7 pontos, eu paro e vou ver o que aconteceu. Aí o diretor ficou: é mesmo? Já aconteceu alguma vez? Sim. Semana passada ele foi lá, pegou a prancheta, olha, tá vendo? Nesse dia aqui começou a dar. Eu não deixei nem dar o 7º ponto. Eu fui verificar, o nosso dressador do rebolo estava com problema, estava desregulado. Eu regulei e aí voltou à normalidade. Né? O diretor bateu palma para ele. Pô, é isso mesmo, cara. Mostra que você realmente compreendeu o que é o controle estatístico do processo. Mas o Cícero ainda insistiu. Antes de eu usar isso, eu recebia ligações da linha de montagem que meus eixos estavam com problema de medida. Quando estava para maior, ainda dava para operar, mas muitas vezes estava até para menor. Aí eu tinha que botar fora. Hoje não chega. Hoje eu não chego a errar por causa do controle desse processo. Não mais paro a linha de montagem. Mais uma vez, batemos palma. Isto é toque de emoção. Imagine os outros colegas dele vendo o diretor da fábrica, o Cícero contando para eles. Óbvio que eles vão estar que nem essas pessoas lá na sala de aula. Fazer as pessoas expor os pontos fortes, exposição das melhores práticas, é uma boa forma de toque de emoção. Então, pessoal,
Transformando líderes em gestores de gente, nós vimos, demos uma relembrada aqui, né? Sacudida, temos que usar bem o tempo. A terceira, aprendendo a treinar, mas não vai ser só isso que nós vamos ter que... Né? Para a aula de hoje é só, mas a próxima aula da trilha, gestão de gente, nós vamos aprender, ou vamos praticar melhor, a arte de advertir. Importantíssimo para sermos um líder servidor, treinador. Até a próxima aula.